Olá, você que nos acompanha. Sabe aquela tremidinha que a gente sente aqui no canto superior do olho, ou às vezes numa musculatura da perna, mesmo quando a gente está em repouso? Bom, isso não é uma doença instalada em si, mas pode sim servir de alerta para um outro problema, que é a distonia, que é o assunto de hoje aqui no Utilidade Pública, quando a gente recebe o neurocirurgião, o Dr. Esmone Ramos de Santa Rosa. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. É um prazer, Dani, estar aqui com vocês, tentando, nesse belíssimo programa de utilidade pública, tentar passar melhor, para as pessoas, para o público em geral, quais são os sinais iniciais de uma distonia e que isso existe tratamento ou paliativo ou definitivo, a depender se ela for adquirida ou ela for congênita. Então, eu queria que a gente já começasse detalhando as diferenças entre o que as pessoas chamam aí, eu estou chamando de tremidinha, porque eu acho que é um termo fácil para as pessoas entenderem o que a gente está falando. E quando essa tremidinha não é temporária, ela passa de fato a ser um problema sério. Isso. As distonias, elas são distúrbios do tônus muscular, distúrbios dos movimentos da musculatura, em que pode levar à espasticidade e a posturas inadequadas. Mas elas podem ser simples, elas podem ser leves, mas também elas podem ser, terem complicações que levem a pessoa a não poder trabalhar, não poder nem caminhar. Mas essa tremidinha que você acabou de falar, inicialmente, na maioria das vezes, é um sinal apenas de cansaço da musculatura. É um sinal de que a musculatura em si, ela está, devido a um estresse emocional, devido a um estresse físico, essa musculatura está necessitando de um pouco de repouso e de reposição dos líquidos e dos sais minerais que são essenciais para a contração muscular. As distonias, então, elas são lesões neurológicas, não são lesão do músculo, elas são lesões neurológicas, uma parte do cérebro nosso que é responsável pelo sistema de contração muscular, ele é afetado, por doenças congênitas ou adquiridas, e aí começaremos a ter os sintomas da distonia, que podem ser focais, podem ser segmentares ou generalizados. Na prática? Na prática. Então, focal é quando, como você falou, a piscadinha no olho, ela pode ser uma coisa normal, mas ela pode ser um sinal de uma distonia chamado blefaroespasmo, o espasmo da musculatura orbicular, que é a musculatura ao redor do olho. Esse piscamento pode ser muito frequente e chegar uma hora em que a musculatura faz uma contração, fecha os olhos e a pessoa não abre os olhos. Ela continua enxergando, mas ela não consegue abrir os olhos pelo espasmo dessa musculatura, que é a chamada musculatura orbicular, que fica ao redor do globo ocular. Quando o senhor fala assim, em frequente, o senhor está falando em que espaço de tempo? Então, o espasmo da pálpebra, ela começa a piscamento constante, que todo mundo nota. Você olhar para qualquer pessoa, você nota que ela está piscando várias vezes, ela pisca muito mesmo, e daqui a pouco ela começa a fechar os olhos. Parece que a gente chama de tique nervoso. Isso, parece um tique nervoso. E contrai mesmo os olhos, e não é porque ele quer não, é a contração involuntária dessa musculatura. E demora no começo, alguns segundos, minutos, e isso tem a tendência de ir piorando se não tiver um tratamento adequado. À medida que isso for aumentando, ou até terceiros avisarem que você está piscando demais, por que você pisca tanto? Então isso já é um indício de que você deve procurar ajuda médica. Pode ser só contrações musculares rápidas e contrações devido a lesão no próprio músculo, mas pode ser já um indício de uma lesão neurológica. Tá? Então a lesão no nervo é uma coisa, a lesão no músculo é outra. Mas se esses espasmos estão sendo frequentes e as pessoas terceiras estão notando isso, que muitas vezes essas pequenas piscadelas que você falou, terceiros não veem, não notam isso. Mas quando ele tem o espasmo da musculatura do orbicular, ao redor do olho, a pálpebra se fecha mesmo, ela fica piscando várias vezes seguidas, e geralmente ambos os olhos. Tá? E que isso aí depois pode sim levar a uma contratura temporária, mas assim mais demorada.
em que ele faz o espasmo da musculatura, ele não consegue nem enxergar, ele não consegue nem ver, não porque ele tenha problema de visão, mas porque o olho está fechado. Isso também pode ocorrer na musculatura oromandibular, ou seja, ao redor da boca. A musculatura da boca pode acontecer também, em que existe espasmo dessa musculatura e ela se contrai que ele não consegue abrir a boca. Para nada, não consegue falar, não consegue abrir a boca, enquanto existe essa contração. O senhor falou na região dos olhos, na região mandibular, em que outras áreas? E o mais comum é a região do pescoço, que muita gente conhece como torcicolo espasmódico. É o torcicolo, aquela pessoa que fica com, né, o pescoço duro, né, uma posição permanente, fixa, né, muitas vezes dolorosa. Esses espasmos com o tempo, eles podem ficar dolorosos, tá? Então, leva realmente a um estado de, em que a pessoa deixa de fazer suas atividades trabalhistas, suas atividades do lar, né, devido a esses espasmos frequentes, e com o tempo começa a ficar doloroso, porque a doença é progressiva e ela, cada vez que esse espasmo ele tem uma intensidade maior. Com o tempo ele vai ter intensidade maior, demora mais para descontrair. Se não for utilizado nenhum tratamento, né, a pessoa sente dores terríveis nessa região atingida, principalmente a região do pescoço. Aquilo ali vai inviabilizando mesmo e vai causando um desvio mesmo Desvio ali da no cabeça, pescoço. sim, sim. E às vezes você tem a segmentar, como a gente chama, em que ela pode ser, a pessoa pode ter azar, mas pode ter o espasmo da musculatura dos olhos, da boca e do pescoço, ao mesmo tempo. Então nós chamamos não é mais focal, aí agora é segmentar, pegou o segmento da cabeça e do pescoço. Então esses são as focais, são da cabeça e pescoço, são as mais comuns. Mas também nós temos uma focal no braço, principalmente na mão. É a chamada, tem uma que o leigo conhece como, né, descobriu essas distonias no começo do século XX, né, quando começaram a dar o diagnóstico desse, e naquela época não existia computador. Então eles chamam de cãibra do escrivão. É a cãibra do escrivão. Ele começa a escrever e daqui a pouco ele começa a entrar no espasmo, a musculatura, a letra dele fica diferente, ele não consegue fazer mais nada, ele não consegue nem soltar a caneta, nem mexer a mão. A mão entra em espasmo durante alguns minutos e ele para de trabalhar. Né? Ele não consegue. É chamada cãibra do escrivão porque se escrevia manualmente muito, né? Ela é muito comum. Como também existe a cãibra do músico. Então, os artistas, os músicos que tocam, né, instrumentos de sopro ou instrumentos de corda, né, durante muito tempo, eles também podem ter um tipo de cãibra, né, que o leigo conhece como cãibra, mas que nada é mais do que uma distonia ocupacional. E aí o senhor falou muito da questão dos braços, do pescoço, nas pernas também pode acontecer? A das pernas realmente assim é a que mais inabilita o paciente. É a mais forte, geralmente nas pernas elas são mais as congênitas, né, em que o paciente não consegue deambular de jeito nenhum, ele faz movimentos parecendo uma crise convulsiva, em que ele entra numa hipertonicidade, né, a musculatura enrijece e o paciente fica inabilitado a fazer qualquer movimento naqueles minutos seguintes. E quando ele descontrai, a musculatura fica bastante dolorosa, né? E o paciente que tem essas crises assim repetidas, é outro problema, é uma sequela também que acontece, em que esses pacientes eles começam a entrar em depressão, fobia social, porque ele está no lugar, né, em sociedade e está fazendo aquelas contrações, seja nos olhos, seja na boca, no pescoço, na mão, né? Então isso leva esses pacientes a ter é uma comorbidade que nós chamamos, uma doença que está junto da distonia, né? Que no caso muito comum é a depressão. Por isso que o tratamento que nós vamos falar é um tratamento multidisciplinar, são muitos profissionais que precisam trabalhar no paciente que tem distonia. Que é o que a gente vai conversar daqui a pouco, depois do intervalo. A gente volta já, 2 minutos.